Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje e o tema é função logarítmica. Quando nós falamos em função logarítmica, assim como em outras funções que já conversamos aqui, nós definimos, através de conceitos matemáticos, o que é determinada função. Dado um número real a com zero menor que a, diferente de 1, chama-se função logarítmica de base a função R, de domínio reais positivos e contradomínio reais, dada pela lei f de x é igual a log de x na base a. Professor, tem dificuldade para poder entender definição matemática. Beleza. Eu só quero que você entenda que uma função f de x é igual a log de x na base a é uma função logarítmica e a condição é a base ela tem que ser maior do que zero e, além disso, diferente de 1. E o logaritmando, que é o x ele tem que ser maior do que zero, tem que ser positivo. Beleza? Além disso, eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe muito importante, Quando você trabalha com uma função logarítmica, quando você resolve uma questão de função logarítmica, tenha atenção à base do logaritmo, tá? Porque essa base, ela pode ser maior que 1, e quando a base for maior que 1, você terá uma função crescente, ou você pode ter a base compreendida entre 0 e 1. Aí você terá uma função decrescente. Beleza? Existem outras informações que são relevantes que eu vou explicar no final, até para justificar algumas propriedades existentes em funções logarítmicas, tá? Por enquanto, eu estou trazendo aqui dois exemplos de funções logarítmicas. Nesse primeiro exemplo, eu tenho f de x é igual a log de x na base 2. Nesse caso aqui, a minha base ela é maior que 1, então eu já sei que a minha função ela será crescente. E nesse outro caso, eu tenho f de x é igual a log de x na base meio. Agora, a minha base ela está entre 0 e 1. Então, eu sei que essa função ela será decrescente. Beleza? Vamos começar a explorar essas duas funções para você entender o comportamento do gráfico de uma função logarítmica. Beleza? Vamos então começar aqui com o nosso primeiro exemplo. Já substituiu f de x por y, É conceito de função. Então, o primeiro exemplo que nós temos aí é y igual a log de x na base 2. Beleza? Aqui eu já tracei os eixos. Aqui eu tenho o eixo horizontal, o eixo x, o vertical, que é o eixo y. E aqui eu atribuí aleatoriamente esses valores aqui para x, para poder encontrar valores de y correspondentes. Traçar o gráfico para você entender o comportamento desse gráfico. Tudo bem? Vamos lá. A decisão de ter escolhido esses valores aqui para x é para poder encontrar valores de y exatos. Tudo bem? Mas foram escolhidos especialmente para gerar isso, para você entender como é que funciona o comportamento gráfico da função logarítmica. A função normalmente aparece assim para você. F de x é igual a log de x na base 2. Só que você sabe que f de x é a mesma coisa que y. E aí a gente acaba caindo aqui nesse formato, que y é igual a log de x na base 2. Que é a mesma coisa que escrever isso daqui. Log de x na base 2 é igual a y. Tudo bem? Como é que eu calculo log? Moleza. É só aplicar esse passo aqui, que você eleva, e o outro passo que você iguala. Não é assim que funciona? Então, quando eu tenho que calcular
y é igual a log de x na base 2, é a mesma coisa que pegar a base, elevar a y, ou seja, 2 elevado a y é igual ao logaritmando, que é o x. Pronto. A gente vai se concentrar nisso aqui, ó, porque é isso aqui que representa essa função logarítmica. Beleza? Só que agora eu estou transformando aquele logaritmo numa equaçãozinha, né? Numa funçãozinha exponencial. Mas vamos lá começar a trabalhar. Bom, aqui primeiro eu vou considerar o nosso x sendo 1/4. Beleza? Então, ó, para x é igual a 1/4, o que nós temos? 2 elevado a y é igual a 1/4. Beleza? Você vai concordar comigo o seguinte. Aqui eu tenho uma equação exponencial. De um lado eu tenho uma fração e do outro lado eu tenho um número inteiro, né, na base. Mas o que dá para a gente fazer? Dá para fazer isso daqui, quer ver? Ó? 1/4 é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Beleza. Então, eu teria 2 elevado a y é igual a 4 elevado a menos 1. E 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ou seja, eu teria 2 elevado a y é igual, ao invés de escrever 4, eu vou escrever 2 ao quadrado, tudo isso elevado a menos 1. Beleza? Aí eu acabo caindo no caso de potência de potência. Repete a base, que é 2, e multiplica esses expoentes. Então, fica 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, as minhas bases estão iguais. Portanto, igualando os expoentes, y é igual a menos 2. Beleza? Então, quando x for 1/4, y será igual a menos 2. Próxima análise. Quando x for meio, o que vai acontecer é 2 elevado a y é igual a meio. Mas o que seria meio? 2 elevado a menos 1. Ou seja, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Pronto. As bases estão iguais. Basta igualarmos os expoentes. Então, quando x é meio, o y vale menos 1. Quando x for igual a 1, o que vai acontecer? Vai ficar 2 elevado a y é igual a 1. Mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0, concorda comigo? Então, eu tenho 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 0. Olha lá. Bases iguais, igualo os expoentes. Então, quando x é 1, o y é igual a 0. Quando x for igual a 2, vai ficar assim, ó, 2 elevado a y é igual a 2, que é a mesma coisa, né, que 2 elevado a 1. Pronto. Bases iguais, é só igualar os expoentes. Então, quando x é 2, o y é igual a 1. E quando x for 4, o que vai acontecer? Quando x for 4, vai ficar 2 elevado a y é igual a 4. Mas 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado. Pronto. Bases iguais, é só igualar os expoentes. Logo, quando x é 4, o y é igual a 2. Beleza. O que acontece aqui? Nós encontramos ao todo 5 pares e nós vamos traçar, demarcar esses pares, esses pontos no nosso gráfico, né, que representa essa função logarítmica. Então, vamos lá. Quando x for 1/4, o y será menos 2. Então, vamos começar aqui, ó,
a representação gráfica. Y menos 2, então, ó, menos 1, menos 2. Quando o y for menos 2, o x será 1/4. Então, aqui, ó, vou botar 1, aqui é meio, então aqui é 1/4. Lembrando que aqui é o zero, né? 1/4. Ótimo. Vamos lá. Eixo da abscissa e da ordenada, ponto de encontro, está ali o par 1/4 e menos 2. Próximo par, quando x for meio, o y vale menos 1. Então, quando x for meio, o y menos 1. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada, mais um ponto aí traçado. Quando x for 1, o y será 0. Então, a gente marca o ponto agora no 1. Beleza? Quando x for 2, o y será igual a 1. Então, quando x for 2, o y será 1. Ponto de encontro entre a ordenada e a abscissa, mais um par representado. E quando x for 4, o y valerá 2. Quando x for 4, o y será igual a 2. Ponto de encontro entre a abscissa e ordenada, temos ali mais um ponto representado. Agora é só traçar a nossa função, né? Unindo os pontos vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui que escapou. Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Beleza? Essa é a nossa função logarítmica. Tudo bem? Agora vamos a outro exemplo, mas antes, olha o que aconteceu aqui para você entender. Lembra que eu falei assim, ó, quando a base for maior que 1, a função logarítmica será crescente. Olha a tua base, ó, 2 maior que 1. Ou seja, conforme a gente aumenta os valores de x, como é crescente, os valores de y também vão aumentando. Olha só, o x eu comecei com 1/4, aumentei para meio, aumentei para 1, para 2, para 4. E olha o que aconteceu com y, foi aumentando. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Por que isso aconteceu? Por causa da base. Como a minha base ela é maior que 1, a minha função logarítmica ela é crescente. Vamos agora para outro exemplo. Nesse outro exemplo eu tenho y igual a log de x na base meio. Agora a minha base, que é meio, ela está entre 0 e 1. Então, sabemos que a função será decrescente, ou seja, aumentaremos os valores de x, porém, os de y vão diminuir. Vamos ver? Vamos lá. Aqui eu tenho a função y igual a log de x na base meio, que é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Log de x na base meio é igual a y. E como que eu resolvo o log? Pega a base, eleva, então vai ficar meio elevado a y. E agora é só igualar. Isso é igual a x. Beleza. É aqui que a gente vai se concentrar, porque é isso que representa aqui essa função e acaba caindo ali numa relação exponencial. Vamos lá começar? Primeiro, eu vou considerar o valor de x sendo igual a 1/4. Então, quando x é
1 quarto, eu terei meio elevado a y é igual a 1 quarto. Olha só, dá para escrever 1 quarto numa potência de base 2, de base meio? Dá. Por quê? Porque 1 quarto é meio ao quadrado. Então, eu posso dizer que meio elevado a y é igual a 1 quarto, que é a mesma coisa que meio ao quadrado. E olha só que legal. Bases iguais, igualamos os expoentes. Então, quando x é 1 quarto, o y é igual a 2. Beleza? Agora, vamos considerar o valor de x sendo meio. Quando x for igual a meio, vai ficar assim, ó. Meio elevado a y é igual a meio. Meio é a mesma coisa que meio elevado a 1. Bases iguais, falta apenas igualar os expoentes. Então, ali, ó, quando x é meio, o y vale 1. Beleza? Quando x for igual a 1, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Meio elevado a y é igual a 1. Vou fazer o seguinte, né, para deixar tudo certinho, vou colocar isso aqui, ó, dentro do parênteses, tá? Para ficar bacana. Beleza. Vamos lá, voltando. Meio elevado a y é igual a 1. Só que 1 é a mesma coisa que meio elevado a 0. Então, vai ficar meio elevado a y é igual a meio elevado a 0. Beleza. As bases estão iguais. Portanto, igualando os expoentes, y é igual a 0. Então, quando x for 1, o y será 0. E quando x for igual a 2? Vamos ver? Vamos lá. Quando x for igual a 2, teremos meio elevado a y é igual a 2. E agora, o que eu faço? Corrigindo aqui em cima, ó, pronto. E agora, o que eu faço? Dá para a gente reescrever o 2 como meio elevado a menos 1. Dá no mesmo. Beleza. Por isso que é bom você dominar propriedades de potência, né? Então, eu tenho meio elevado a y é igual a 2, que é a mesma coisa que meio elevado a menos 1. Pronto. As bases estão iguais. Portanto, é só igualar os expoentes. Quando x é 2, o y é menos 1. E quando x for 4? Quando x for igual a 4, teremos meio elevado a y é igual a 4. Mas olha só que interessante. 4 é a mesma coisa que 1 quarto elevado a menos 1. Vou com calma, vamos lá com calma, tá? Então, ó, o que eu posso dizer? Vamos fazer o seguinte, já dá para fazer direto, né? Você tem experiência. Olha só, meio elevado a y é igual. Como é que eu posso reescrever 4 na base meio? Moleza. Meio elevado a menos 2, porque seria a mesma coisa que 2 ao quadrado. Concorda comigo? Aqui, ó, as bases estão iguais. Portanto, é só igualar os expoentes. Quando x é 4, o y vale menos 2. Agora, a gente vai traçar aquele gráfico, tá? Quando x é 1 quarto, então vai ser assim, mais ou menos, ó. Aqui eu vou colocar o 1. Aqui é meio. Aqui é 1 quarto. Quando x é 1 quarto, o y é igual a 2. Então, 1, 2. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada do gráfico. Temos aí o nosso ponto representado. Próximo par. Quando x é meio, o y vale 1.
Beleza. Quando x é meio, o y é 1. O próximo, quando x é 1, o y é 0. Aí a gente marca lá no 1, né? Só marcaria no 0 se fosse um par 0, 0. Aí marcaria o ponto na origem. Quando x é 2, o y é igual a menos 1. Mais um par aqui sendo representado. Beleza. E quando x é 4, o y será igual a menos 2. Ponto de encontro entre a abscissa e a ordenada. Temos aí mais um par representado. E agora é só traçar o gráfico, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Presta atenção. Bacana. Pronto. Esse é o gráfico aí da função logarítmica, né? Log de x na base meio. E o que aconteceu aqui foi, aumentamos os valores de x, porém, os valores de y foram diminuindo. Ó. Era 2, passou para 1, passou para 0, menos 1 e chegou até o menos 2. Olha só, né? Aumentei x, mas o y diminuiu. Função é decrescente, porque a nossa base daquela função logarítmica ela está entre 0 e 1. Beleza? E agora, o que a gente pode fazer? Agora a gente vai poder analisar aqui ó, uma série de situações que representam propriedades quando você trabalha com a função logarítmica, né? Quando você analisa uma função logarítmica. Quais seriam essas propriedades? Vamos observar. Olha só. Propriedade do gráfico da função logarítmica. Primeira propriedade. O gráfico da função logarítmica está todo à direita do eixo y. Sabia disso? Olha só. O gráfico, aqui está o eixo y, tá vendo? O gráfico está todo ó, à direita do y. Não tem absolutamente nada à esquerda. Tanto na função crescente como na função decrescente. O gráfico está todinho à direita do y. Não tem nada à esquerda. Aí você se pergunta, por quê? Simples, porque essa função só é definida para o logaritmando, né? O x sendo positivo, né? Que inclusive representa o domínio, né, da nossa função. Beleza? Outra propriedade importante. O gráfico, ele sempre, olha o que eu estou dizendo, ele sempre corta o eixo x no ponto de abscissa 1. Então, ele sempre corta o x no ponto quando x é 1 e o y é 0. Até porque, se você tem uma função y é igual a log de 1 na base A, ou seja, está considerando o x sendo 1, qual é a definição de logaritmo, né? Pegando isso aqui ó, e desenvolvendo, eu tenho log de 1 na base A é igual a y, eleva e iguala, eu teria a elevado a y é igual a 1. Para que uma potência seja igual a 1, o meu expoente, que é o y, tem que ser 0. Então, necessariamente, numa função logarítmica, o gráfico corta o eixo x no ponto de abscissa 1. Ou seja, o gráfico sempre vai passar no ponto x igual a 1 e y é igual a 0. Para toda a base do logaritmo, seja ela uma base maior que 1 ou até mesmo uma base entre 0 e 1. Quer ver só? Aqui, ó, o gráfico cortando o eixo das abscissas no ponto quando x é 1
o y é zero. Olha aí de novo o gráfico, cortando o eixo das abscissas, porque ele não encosta no eixo no y, tá? Que fique bem claro. No ponto que x é igual a 1, y é igual a zero, seja crescente ou decrescente essa função. Beleza? E temos aí mais uma propriedade do gráfico da função logarítmica. Ele é simétrico do gráfico da função y é igual a elevado a x em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Ih, professor, não entendi nada. É muito simples. Olha só, quando você tem uma função log, vamos lá, f de x é igual a log de x na base a, se eu quiser encontrar a inversa dessa função, lembra que era f de menos 1 de x? Lembra disso? Notação de função inversa. Qual é a inversa dessa função? Você pode encontrar a função inversa e você sabe muito bem como encontrar. Sabe por quê? Essa função aqui de cima é y é igual a log de x na base a. Como é que eu calculo função inversa? Eu troco o x pelo y e depois isolo o y, não é isso? Logo, o que eu sei? Eu sei que para poder caracterizar essa função inversa, eu vou trocar o x pelo y, mas vamos primeiro desenvolver aqui o logaritmo, né? Por exemplo, cálculo de log. Como é que eu desenvolvo? Pego a base, elevo e depois eu igualo. Isso aqui nada mais é do que a elevado a y é igual a x. Agora sim, vamos aplicar o conceito de função inversa, né? Troca o x pelo y. Então vai ficar a elevado a x é igual a y. E o segundo passo é isola o y. O y já está isolado, né? Y é igual a a elevado a x. Que é exatamente o que está aparecendo aqui para você, tá vendo? Então, o que a gente conclui? Concluímos que a função inversa de uma função logarítmica é uma função exponencial, assim como o inverso, a inversa da função exponencial seria uma função logarítmica. Então, quando isso acontece, né, se você comparar a função logarítmica com a função exponencial, você caracteriza uma sendo a inversa da outra, você acaba caracterizando um gráfico em que você tem uma bissetriz que passa pela origem do gráfico e que corta, né, o primeiro e o terceiro quadrante numa relação de simetria. Vou dar um exemplo aqui para você de construção gráfica rápida. Por exemplo, lá naquele nosso primeiro gráfico, o resumo foi isso aqui, ó. A nossa função exponencial. Vou até fazer melhor. Esse foi o nosso primeiro gráfico, tá vendo? A nossa função logarítmica estava traçada assim, não é isso? Agora eu vou tentar, lógico, né? Que eu não tenho régua nem nada aqui. Vou tentar traçar aqui, ó, um eixo de simetria passando pela origem, cortando os quadrantes ímpares, né? Primeiro quadrante e terceiro quadrante do nosso gráfico que representa a nossa função. E o que vai acontecer? Essa aqui é a função logarítmica, f de x é igual a log de x na base 2, e a sua simétrica, que seria mais ou menos isso daqui, ó. Mais ou menos mesmo, tá? Bem mais ou menos, né? Muito mais ou menos. Seria
f de menos 1 de x, que é a inversa, que seria 2 elevado a x. Tudo bem? É o que eu estou tentando dizer para você naquela propriedade, tá? Para poder fechar, o gráfico é simétrico do gráfico da função y igual a elevado a x em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Viu lá que na função logarítmica o gráfico tinha mais ou menos esse comportamento. Aqui você tinha o eixo de simetria cortando o primeiro e terceiro quadrante. E aqui a inversa, que seria a exponencial, tendo um comportamento espelhado, né? Finge que está espelhado. Beleza? Chegamos ao final da nossa aula de função logarítmica. Melhorei, pronto. Espero que você tenha gostado, né? Só para poder relembrar essa relação de quadrantes, não custa nada ressaltar. A distribuição de quadrantes no plano cartesiano, ela é em sentido anti-horário, tá? Aqui é o nosso primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Essa bissetriz, ela corta os quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro, exatamente o que foi colocado aqui para você. Tudo bem? Chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado. Bons estudos e até a próxima.